Nós vamos estar lendo os versos 24 a 48. Mas, Dani, deixa a tela do tema, por favor. Você já adiantou já para primeira tela que tem o tema da mensagem. Atos 10, 24 a 48. Na quinta-feira passada, o pastor Macário esteve trazendo a mensagem nos versos de 1 a 23. E ele foi muito feliz ao entender corretamente que o texto está falando sobre uma vitória sobre um preconceito, né? Judeus não se comunicavam com pagãos, com romanos, também chamados de gentios. Na Bíblia tem gente que lê gentil, acha que é um homem gentil, né? Um homem ou uma pessoa com finos tratos. Aí é gentil com L, não é gentil com O, são estrangeiros. E a igreja, amados, um verso que você sempre precisa ter em mente para entender o livro de Atos dos Apóstolos é Atos 1:8. Quem souber pode dizer comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora preste atenção aqui comigo. A igreja demorou muito tempo para compreender de que tinha de sair de Jerusalém. Ficou em Jerusalém até o capítulo 8. E quem conhece um pouco a história, e é um trocadilho que eu gosto sempre de fazer, eu aprendi com o falecido pastor Edson Queiroz, lá da PIB de Santo André, que a igreja que não cumpre Atos 1:8, vai viver Atos 8:1. Que 8:1 começa assim: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, Atos 1:8 fala: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Até o capítulo 8 nós temos a igreja somente em Jerusalém. Deus então envia uma perseguição para espalhar o povo para a Judeia e para Samaria. Só que nós vamos encontrar no capítulo 8, o capítulo 9, ele é muito importante, aprove a Deus que eu estivesse expondo o capítulo 9. Nós vamos seguir muito essa ideia. No capítulo 9 acontece uma conversão extraordinária. É a conversão de quem? De Saulo, que depois veio a se chamar Paulo. Saulo era uma fera selvagem, um boi selvagem, uma fera indomável. E o Senhor o transforma, o Senhor muda a história daquele homem, muda até o jeito daquele homem. Não é? Faz com que ele perca a vista por algum tempo, até um ponto dele ser alcançado pelo Senhor, batizado por Ananias, e se torna, ao invés de um perseguidor, um perseguido. No capítulo 9 ainda nós temos duas curas milagrosas para reafirmar o poder de Jesus: a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. No capítulo 10 de Atos nós já temos a igreja começando a alcançar os confins da terra. Tá? Então nós vimos na quinta-feira passada que em Cesareia havia um homem romano chamado Cornélio. Este homem, versículo 2, diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo, continuamente orava a Deus. Aparentemente seu currículo estava invejável, tudo ok, mas ele não era ainda convertido. Então você pode e deve se segurar na cadeira aí, porque a pessoa pode ser moralmente correta e ir para o inferno.
Porque o que leva o homem à salvação não são as boas obras, mas é a graça de Jesus. Cornélio fazia suas orações e certo dia, então, por volta da hora 9, ele está orando, algo em torno de 3 horas da tarde, e um anjo de Deus aparece a ele, chamando para que ele estivesse mandando alguém a Jope, uma cidade portuária, para buscar um homem chamado Simão, que nós conhecemos como Pedro. Tá? No dia seguinte, então, Pedro está orando, ele ora por volta da hora 6, isto é, meio-dia, e lá no terraço, ao invés de um anjo, aparece uma visão. Ele tem uma visão estática de êxtase, onde ele vê um céu aberto, um lençol descendo e todo tipo de animais, quadrúpedes, animais que rastejam pela terra, as aves do céu, esses animaizinhos gostosos que Deus criou para nós. Só que a dieta judaica, chamada kosher, é uma dieta muito severa. Se você for ver, se não me engano, em Levítico 11, você tem a dieta do que os judeus comem até os nossos dias, sobretudo aquilo que eles não comem dentre os quadrúpedes. E apareceu os animais diversos, todos eles, puros e impuros. E uma voz dizendo para Pedro: levanta, mata e come. E Pedro diz: não, não, como é que eu vou comer? De modo nenhum, Senhor, nunca comi nada que fosse impuro. E versículo 15, o Senhor vai estar falando a Pedro: não chames de profano o que Deus purificou. Jesus, o Senhor, já estava trabalhando com a mente de Pedro, de que a igreja precisava sair do judaísmo. Preste atenção, isso aqui é um detalhe muito importante. É igual quando a gente tem aula de história, a gente sempre fala isso. Olha, se você perder essa informação, você não vai entender o restante. A igreja está saindo do judaísmo. Então essa regra alimentar precisava acabar. Mas na verdade, o alvo do Senhor para com Pedro não era exatamente ou somente uma questão de dieta. A igreja precisava sair do judaísmo para receber gentios, estrangeiros. A igreja precisava abrir para outras pessoas. Daí então, Pedro é tomado pelo Espírito Santo do Senhor, recebe esta palavra, acolhe os 3 homens que foram até ele, que eram cidadãos romanos, que eram pagãos na perspectiva dos judeus, hospeda na sua própria casa. O versículo 23 vai dizer que Pedro convidou-os a entrar e os hospedou. Ele que não estava em casa, porque ele estava na casa de Simão, o curtidor. Mas ele deveria ter algum tipo de autonomia para convidar os visitantes para ficar ali. E nós vamos prosseguir então a leitura a partir do versículo 24. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com os não-judeus, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandaste me chamar? Então Cornélio disse: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope.
Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água, para que não sejam batizados estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Pai, toma o nosso coração, nossa mente, que não haja dispersão nenhuma, meu Deus, para que a mensagem alcance o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a grande ideia desta passagem? Dando um clique. A igreja, preste atenção, a igreja é a reunião de pessoas com origens diversas, que possuem o mesmo foco: a submissão ao senhorio de Jesus em suas vidas. A igreja é a reunião de pessoas com origens diversas, que possuem o mesmo foco: a submissão ao senhorio de Jesus em suas vidas. A igreja está se expandindo, a igreja está ampliando, não apenas a sua membresia, mas está alcançando pessoas não judias, pessoas de fora do judaísmo. Então nós temos aqui, amados e amadas, uma experiência transcultural, que é o tema da mensagem desta noite. O que é uma experiência transcultural? É uma experiência que vai além, transcende a cultura. O cristianismo está deixando de ser um departamento, algo que atrelado ao judaísmo. E eu já tenho ministrado para vocês há muito tempo de que enquanto a igreja cristã era apenas um movimento a partir ou de dentro do judaísmo, práticas judaicas eram feitas pelos cristãos. Eles guardavam o sábado, guardavam a dieta, oravam no templo em Jerusalém às horas determinadas, tinham comportamentos, práticas e valores judaicos. A partir do momento que a igreja então rompe com o judaísmo, passa a cultuar num dia diferente, no domingo, passam a abrir mão da dieta judaica e passam a ter hábitos mais transculturais, valores mais transculturais. E daí então a igreja vai atingir África, Ásia e Europa, em Filipos e outras regiões mais, e o cristianismo passa a ser algo mundialmente conhecido. A ponto, amados, de que quando o cristianismo vai chegar em Tessalônica, uma região ali da Ásia, o que se ouviram falar
os moradores a respeito do cristianismo era: eis os que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. E a palavra no original grego para alvoroçar é transtornar, é virar de ponta cabeça. É como o Brasil está hoje, só que no sentido negativo, né? A ideia do evangelho virar a cabeça do mundo, a partir da presença da igreja, através da salvação de vidas e de milagres. Preste atenção, milagres que aconteciam, a ponto de nós encontrarmos em Atos dos Apóstolos registro de que até a sombra de Pedro curava. Você consegue imaginar isso? A sombra de Pedro curava. E outros milagres e prodígios extraordinários que aconteciam nesse período aqui. Eu já falei, mas é bom repetir. O livro de Atos dos Apóstolos compreende 30 anos da história da igreja. E foram os 30 anos mais intensos da história da igreja. Eu lhes garanto que depois, ao longo da história, nós não tivemos um movimento tão intenso num período tão curto de tempo. Atos dos Apóstolos. Nesse texto que nós acabamos de ler, Atos 10, 24 a 48, vamos dividir, primeiro, vencendo o preconceito, 23 a 34. Interessante, amados, de que se no capítulo 9 nós temos a conversão de um perseguidor implacável, no capítulo 10 nós temos a conversão de um homem piedoso. O que significa de que, se não importa se você é um perseguidor implacável ou se você é um homem piedoso, não importa se você é uma pessoa ruim, uma pessoa de temperamento difícil, uma pessoa de práticas violentas, ou se você é uma pessoa com descendência, amigável, piedosa, tanto um quanto o outro precisam de um Salvador. O mesmo Jesus que salva Saulo, salva Cornélio. Tá? Nós começamos esse texto, essa porção, falando de Pedro recebendo emissários de Cornélio, um romano, passando a noite ali. E Cornélio era um homem que exercia forte influência sobre as pessoas. Gostei do que o pastor Macário salientou na quinta passada. Ele era um homem, versículo 2 do capítulo 10, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. No versículo 7 vai dizer de que ele chama 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Ele era um homem que influenciava tanto os da sua casa, quanto da sua criadagem também. E aí eu não posso deixar de falar, você é uma pessoa que influencia as pessoas por conta do Evangelho, tanto da sua família quanto aqueles que trabalham com você, que trabalham junto de você? Cornélio não tinha uma agenda dupla, amados. Cornélio não era como muitos políticos que têm uma agenda pública, uma figura pública, uma imagem pública e uma imagem privada. E uma agenda privada. Cornélio não era um homem que escondia determinados assuntos. Ele não representava um determinado papel diante da sociedade. Ele era um homem autêntico. Tá? Um homem autêntico. Versículo 24 vai dizer que Cornélio está esperando o apóstolo Pedro. E versículo 24 diz assim: um dia depois entrou em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Ele fez questão de reunir pessoas, parentes, familiares, para ouvir do Evangelho. Não é? Cornélio não era como alguns dos nossos crentes que têm dificuldade de ter pessoas em sua casa e que não querem abrir as suas casas para que o Evangelho seja comunicado a partir dali. Cornélio fez questão de dizer o seguinte: olha, vai vir um homem de Deus aqui, então eu vou chamar os meus amigos, os meus parentes, os meus mais chegados. Ele fez igual Mateus ou Levi, o discípulo de Jesus, que a primeira iniciativa dele ao conhecer a Jesus foi fazer um banquete em sua casa e convidar os seus amigos publicanos. Não é? Quando você conhece o Evangelho, você precisa espalhar, compartilhar esse Evangelho com seus mais chegados. Cornélio era assim. Ele ainda não havia ouvido a mensagem.
Pedro ainda estava a caminho, mas ele já fez questão de reunir os seus parentes e amigos mais chegados. Versículo 25, Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos seus pés o adorou, mas Pedro levantou e disse: levanta-te, eu também sou um homem. Ao contrário do que os católicos creem, Pedro jamais aceitou adoração. Por isso que Pedro jamais teria sido o primeiro papa. Pedro, em lugar algum, ele chama para si algum tipo de supremacia em relação aos outros apóstolos. Em nenhum lugar. Dentro do que ele escreveu, 1 e 2 Pedro, o apóstolo chama para si qualquer papel especial, autoridade, poder sobre a igreja. Absolutamente. Muito pelo contrário. Pedro afirmava acerca de Jesus o tempo todo. Em 1 Pedro 2,25 ele vai dizer: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Referindo-se a Jesus. Ele disse: não, eu não aceito adoração. Abrindo mais um parênteses, quantos homens hoje têm aceitado, né, adoração, bajulação. E Pedro, gente, o apóstolo, quando viu que Cornélio estava prostrado diante dele, falou: não, eu sou homem como você. Absolutamente. Pedro aqui aprende a lição, porque ele chega para Cornélio e já diz o seguinte, olha, versículo 28, Pedro chega, vê a casa cheia de pessoas e diz: olha, vocês sabem que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, mas... Versículo 28, essa parte final é fantástica. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Pedro aprendeu a lição. Amados e amadas, bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que humildemente aprende com o Senhor. Pedro era um homem com convicções firmes. Quem conhece o temperamento de Pedro nas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos, vai concordar comigo de que ele era carne de pescoço, como se diz popularmente hoje. Mas quando Deus falava, ele baixava a cabeça. A pergunta que não quer calar é: quando Deus fala, você baixa a cabeça? Ele chega e fala o seguinte: olha, vocês bem sabem que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, mas, todavia, contudo, porém, entretanto, Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Então, sendo chamado, eu vim sem objeção. É melhor obedecer. Deus está falando. Então eu pergunto: por que você me mandou chamar? E aí Cornélio então faz um resumo aqui dos acontecimentos registrados na nossa porção anterior. E quem esteve aqui na quinta-feira está bem fresca a memória, e quem não, aquela mesma história. Olha, eu estava orando e tal, e Deus me falou através de um anjo que eu deveria mandar buscá-lo. E, amados, nesse relato de Cornélio para Pedro, terminando aqui no versículo 33, quando diz assim: agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Versículo 33. Há por parte de Cornélio uma predisposição para ouvir do Senhor. Eu não sei como é que você vai receber essa minha afirmação, mas ao contrário do que muita gente pensa, a conversão, ela é um processo. Deus já estava convertendo a Cornélio ao longo do tempo. Hoje eu ouvi um testemunho de alguém de nossa igreja que antes de conhecer aqui, isso há quase 10 anos atrás, Deus mostrou em sonho que ela deveria visitar uma igreja com características bem definidas. Não vou entrar em detalhes, mas quando ela chegou aqui neste lugar, havia essas características
que ela havia sonhado. O que é que você entende disso? Uma conversão progressiva. Por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala o seguinte: olha, não está adiantando, ela nunca vai se converter, ela está se convertendo. Cornélio estava, e agora chega o momento então, onde Cornélio vai ouvir a mensagem. Então ele fala o seguinte: olha, agora estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto for ordenado pelo Senhor. Aqui as coisas aconteceram ao contrário. Geralmente a pessoa ouve a mensagem e depois se converte. Cornélio se converteu antes de ouvir a mensagem. E ele ainda chama as pessoas para a casa dele para ouvir a mensagem por Pedro. E aí nós temos o preconceito. Esse vencendo o preconceito é o preconceito de Pedro. Deus tratou Pedro. Deus usou, preste atenção aqui, Deus usou a conversão de Pedro para mudar a cabeça de Pedro. A conversão de Cornélio para mudar a cabeça de Pedro. Deus pode estar querendo fazer alguma coisa no seu entorno para você, abrir sua mente e vencer um preconceito. Ou vários preconceitos, eu não sei quantos preconceitos você tem. A igreja não pode conviver com pessoas preconceituosas. Isso a respeito de cor, isso a respeito de estilo pessoal, de roupa, de ter uma deficiência ou outra. A igreja precisa ser de todos. Existem, mesmo aqueles que a gente considera alvos assim do inferno, o Senhor pode tirar pessoas de lá dentro. Se você crê nisso, diga amém. Nós precisamos ser mais tolerantes. Não tolerantes com o pecado, me entenda bem, mas tolerantes com os pecadores. Se eu não me engano, os adolescentes trataram sobre isso recentemente, estão ligadões. Tolerância. Tá? Dani. E agora então, Pedro aproveita para pregar o Evangelho. 34 a 43, Pedro prega. Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferência. Olha como é que Pedro começa o sermão. Gente, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Eu pensava assim. Nós temos só o registro aqui, o resumo da mensagem. Pedro falou muito mais. Eu fico imaginando que talvez Pedro estivesse dizendo o seguinte: eu pensava, quando na minha vida que eu imaginava que eu ia pregar na casa de um centurião romano? Porque foi um centurião romano que crucificou o meu Jesus. E agora eu estou aqui, eu sou judeu. Há algum tempo atrás eu não podia estar aqui. Eu não podia nem falar com vocês. Vocês se lembram, amados, de João 4? O judeu nem falava com os samaritanos, quanto menos os romanos, os pagãos. E agora Pedro está ali pregando num lugar que ele não imaginava estar há algum tempo e falando: Deus não trata as pessoas com base em preferência, mas em qualquer nação aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Deus não tem, amados, um povo predileto. A escolha de Deus não obedece a critérios étnicos, geográficos, econômicos ou políticos. A NVI traduz assim o versículo 35: de todas as nações Deus aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Todas as nações. E Pedro então continua dizendo o seguinte: ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo, com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Pedro é como se ele estivesse repetindo aquilo que João disse, João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não
o receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É o mesmo que Paulo vai dizer mais tarde em Romanos 11, 25 a 27. Porque, irmãos, não quero que ignoreis esse segredo. O endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Parece uma coisa difícil de entender, mas foi Deus que endureceu o coração dos judeus para que nós, os gentios, fôssemos alcançados com o Evangelho. A gente precisa relacionar. Veio para o que era seu, os seus não receberam, com Paulo dizendo: o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Os judeus endureceram o coração e o Senhor endureceu o coração deles para que a mensagem do Evangelho não ficasse apenas para os judeus. Porque se os judeus tivessem recebido o Evangelho, teria ficado só entre eles. Seria como todos que são filhos de Abraão seriam salvos. Filhos de Abraão sanguineamente. Nós não seríamos. Mas Deus endureceu o coração dos judeus para que nós, os gentios, também fôssemos alcançados. E hoje a igreja, amados, hoje a igreja é esse multicolorido que está aqui. E talvez no Brasil, amados, nós tenhamos uma noção ainda muito clara do que é a igreja. Porque aqui nós temos negros, nós temos brancos, nós temos nordestinos, nós temos pessoas de todas as nações. E o Brasil, esse caldeirão de nações, representando uma igreja que de fato não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém? Não faz acepção de pessoas. Não faz. E Pedro prossegue na mensagem no versículo 39, dizendo: somos testemunhas. Conte comigo quantas vezes vai aparecer a palavra testemunha e seus correlatos, né? Somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, mas eles o mataram pendurando no madeiro. Deus ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus a nós, que comemos e bebemos com ele. Depois que ressuscitou dentre os mortos, ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Por que 4 vezes a palavra testemunha? A palavra testemunha no original grego é martus. Daí que vem a palavra mártir. Testemunha no sentido legal, no sentido histórico, é alguém que presencia uma contenda. No sentido ético, é aqueles que de fato, por seu exemplo, provaram a força e a genuidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. A história do cristianismo foi escrita com sangue. Então, o Evangelho nada mais é do que ser testemunha do que Jesus fez. Versículo 39 diz: somos testemunhas de tudo quanto ele fez. Você é testemunha do que Jesus fez? Historicamente, você lê os evangelhos, você lê o livro de Atos, você lê a Bíblia e fala: Jesus fez. Mas é muito importante também, como testemunha, você ser alguém que de fato comprove aquilo que ele fez na sua vida. Você tem esse registro? Você tem? Eu sempre cito aquele ex-cego. Que Jesus, vão perguntar para ele depois que ele foi curado: quem lhe curou? Ele disse: quem ele era, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Isso é ser testemunha. Deus quer que sejamos testemunhas, primeiro, daquilo que Jesus fez. Segundo, precisamos ser testemunhas de que Jesus é o nosso juiz supremo. Versículo 42. E ele nos ordenou, ou melhor, 41, antes tem o versículo 41 que diz: Deus ressuscitou ao terceiro dia, concedeu que se manifestasse as testemunhas pré-determinadas por Deus. A ressurreição de Jesus fora vista por pessoas
pré-determinadas por Deus. Nosso juiz supremo da vida e da morte, vai ter essa expressão no versículo 42. E testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, porque na ressurreição de Jesus ele venceu o último inimigo que estava para ser vencido, que é a morte. Testemunha do que Jesus fez e testemunha de que ele é superior à vida e à morte. Ele é juiz de vivos e mortos. O que dá esperança para você? É saber que Jesus vai lhe guardar na vida e na morte. Você sabe qual deve ser o nosso consolo maior? É saber que aconteça o que acontecer, nós vamos poder dizer como Paulo disse em Romanos no capítulo 8, no versículo 31 em diante. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se somos testemunhas, Pedro e os demais discípulos foram testemunhas pré-determinadas por Deus, porque comiam e bebiam com ele e viram que Jesus havia ressuscitado entre os mortos. Nós somos ordenados a testemunhar de que por conta disso, Jesus é o nosso juiz. Enquanto estamos vivos, e continuará sendo nosso juiz na nossa morte. Porque todos os nossos dias estão contados diante dele. E somos testemunhas também de que perdão dos pecados nós recebemos nele. Versículo 43, todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê, receberá o perdão dos pecados. E talvez não exista algo mais gritante, mais desesperador na vida do que a ânsia que nós temos por termos os nossos pecados perdoados. Eu li uma frase semana passada, numa mensagem, e que eu até agora estou tocado com essa frase. No mundo natural nós temos várias moedas, né? Moedas fortes como o dólar, moedas não tão fortes quanto o real e tantas outras. Mas no mundo espiritual só temos uma moeda. É o sangue. Por isso que tanto para Deus quanto para o diabo as pessoas oferecem sacrifícios que constituem em sangue. Não faça um estudo não, porque você talvez não tenha maturidade para isso. Mas nas religiões ocultas, malignas, todas elas pedem sacrifício de sangue dos seus fiéis. E no cristianismo, nós não temos mais a necessidade de matar nenhum tipo de animal e nem de fazer sacrifício humano, porque Jesus, através do seu sangue, pagou o nosso resgate e liberou o nosso caminho para o coração do Pai. Pelo sangue. É isso que Hebreus está dizendo, né? Pelo sangue nós temos livre
acesso ao Pai pelo sangue. Nós fomos alcançados, nós fomos mediados, nós entramos em comunhão com o Senhor Jesus através do seu sangue. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, lembre-se da mensagem de domingo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Do seu corpo. Esse é o Evangelho. Pedro testemunha do Evangelho. E aí nós encontramos a terceira e última porção, onde nós vamos encontrar um avivamento. Vencer o preconceito, pregar o Evangelho, e agora experimentaram um avivamento. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Eu sei, amados, de que você deve estar em crise ou em dúvida acerca do que aconteceu aqui. E eu vou estar sendo simples, direto e claro, porque o que aconteceu aqui foi o mesmo que aconteceu em Atos 2. Com a diferença de que em Atos 2 houve o fenômeno para com os judeus e prosélitos e novos convertidos ali ao judaísmo. E agora então no capítulo 10 o Espírito Santo desce sobre toda a casa de Cornélio com os mesmos sinais. Tanto é que o versículo 45 vai dizer: os crentes que eram da circuncisão, isso aqui eram judeus, todos que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Falaram em línguas, em idiomas, nesse contexto, que eles não eram habituados a falar. Houve um fenômeno sobrenatural. O Espírito Santo, amados, não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo aqui está agindo da mesma forma, sem limites. Agora o Espírito Santo está agindo dentre os pagãos, os gentios, com a mesma intensidade. Preste atenção, amados. Não há diferença na igreja. Não há diferença. O Espírito Santo é o mesmo que está nos nossos dias. Nós cremos de que hoje não há mais evidências em línguas, porque não há mais necessidade. Todos os grupos já foram alcançados pelo Espírito Santo, tanto judeus quanto gentios. Mas esse texto em Atos dos Apóstolos foi importante justamente porque, olha para mim, se não houvessem os mesmos sinais, os judeus não aceitariam. No capítulo 11, quem vai estar pregando a próxima mensagem vai dizer que Pedro precisou ir lá na igreja em Jerusalém para explicar o que havia acontecido. E quando Pedro conta de que eles falavam em línguas e que o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma, aí sim que você vai encontrar Atos 11, 18, a seguinte expressão: ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então os gentios também podem ser aceitos na igreja. Como ápice desse avivamento, uma proposta para que todos naquela sala fossem batizados. Versículo 47, Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Preste atenção, ordenou. Batismo, amados, não é uma sugestão, é uma ordem. Hoje em dia há pessoas que ficam anos sem se batizar. É inadmissível. O batismo é um mandamento de Jesus à igreja.
Em Mateus 28 está muito claro, ide, Mateus 28, 19, fazer discípulos de todas as nações, o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você gosta de detalhes, você vai encontrar no versículo 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. A igreja, até no período de Atos dos Apóstolos, batizava em nome de Jesus Cristo. Porque aquele texto de Mateus foi escrito junto, enquanto tudo isso aqui estava acontecendo. A partir, então, do segundo século, é que os cristãos vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa fórmula trinitariana que até os nossos dias, nós os batistas e outros irmãos nossos seguem como padrão. É fato, amados, de que a igreja está avançando e atingindo os confins da terra. E Pedro é o personagem central, um judeu. Pensa num judeu. Pensa num camarada de mente obtusa, fechado, cabeça dura, um grosso, Pedro. Mas o Senhor fala com ele. E aí ele muda. E passa a compreender que o Evangelho era de fato para todos. Dani, vamos às aplicações para a gente levar para casa algumas verdades aqui. Pode clicar. Primeiro, Einstein dizia: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. É assim até os nossos dias, não é? Como é difícil acabar com o preconceito. Mas Paulo disse aos Gálatas, amados, 3:28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há diferença entre judeu, grego, servo, livre, macho, fêmea. Todos nós somos de fato iguais. Se você é preconceituoso, meu irmão, minha irmã, você tem que orar para mudar. Tá? Uma outra aplicação, Dani. O Evangelho tem de ser para todos. Senão não é o Evangelho da graça, mas sim da desgraça. Um livraço, amados, de Philip Yancey, chama-se Igreja Por Que Me Importar. Philip Yancey é um jornalista americano que escreve vários livros, sobretudo para atacar aquilo que ele chama de uma mentalidade, de uma postura, ou de um costume legalista, presente ainda nas igrejas nos Estados Unidos e no mundo afora. Por exemplo, Philip Yancey questiona por que na igreja da infância dele, ele que foi criado no sul dos Estados Unidos, aquele famoso cinturão bíblico, né? Aquela região, da mesma região do George Bush, pai, filho e tudo mais, fechada realmente para o outro, né? Para entender o outro, para ser tolerante ao outro. Ele lembra que quando ele era criança, os pastores e professores ensinavam que deveria se mandar oferta para a África, porque os negros precisavam de salvação. Na África, porque na igreja dele nos Estados Unidos, os negros não podiam entrar. Então ele, adolescente, ficava questionando isso. Por que os negros daqui não podem entrar nos nossos cultos? Mas a gente manda dinheiro para salvar os negros lá da África. Então ele vai escrever nesse livro Igreja Por Que Me Importar, e ele, num determinado parágrafo do livro, ele diz o seguinte: olha, quando eu vou à igreja, eu olho para dentro e peço a Deus que me purifique dos venenos da rivalidade e da crítica, e me encha da sua graça, porque eu procuro igrejas caracterizadas por esse estado de graça. No livro que ele escreve chamado Maravilhosa Graça, ele vai causar escândalo entre os seus leitores mais ortodoxos ao ele confessar que ele tem mantido uma amizade para fins assim de poder ter alcance para compartilhar o Evangelho com o homossexual.
E do quanto que muitas vezes a mentalidade da igreja é de que nós devemos ter esses grupos afastados de nós. E eu entendo que, de fato, em alguma esfera, em algum momento, nós devemos realmente estabelecer alguns limites. Agora, a pergunta que não quer calar é: tem como alcançar, impactar, sem algum tipo de contato? Em alguma espécie? Será que nós vamos ter que fechar o nosso coração para quem pensa diferente da gente, para quem se comporta diferente da gente? Até que ponto nós erramos, amados, ao virmos para o Evangelho e rompemos com todas as nossas amizades lá fora? A ponto da gente não participar mais de aniversário, a ponto da gente não participar mais de casamento, a ponto da gente não participar mais de determinados encontros da família. Você vai influenciar quem? A pergunta que eu fiz a vocês quando eu expus a questão de Cornélio, que era um homem de influência: você influencia quem? Você só pode influenciar aquele que você está perto. Ah, pastor, mas é difícil, o mundo... O Evangelho é da graça. Então você precisa estar junto. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas eu tremo e temo de dizer isso para vocês, mas eu vou dizer. Muitas vezes a nossa postura como evangélico já nos coloca distante daqueles que deveriam ser o nosso alvo evangelístico. A gente fala diferente, usa uma linguagem evangeliquez. A gente já parece que não vive mais no mesmo planeta. O Evangelho não pode lhe fazer um ET. Você continua homem, mulher, vivendo em pleno século XXI. Acorda. Você vai alcançar pessoas deste tempo. Não tem como. Dani, acorda. Pode ser um homem piedoso e temente a Deus, generoso em esmolas. Você pode orar continuamente e mesmo assim ser alguém carente de salvação, né? Cornélio era assim. O Evangelho é indispensável. Vamos repetir comigo essa frase final. O Evangelho... Ah, pastor, mas eu não falo do Evangelho. Tem gente que fala o seguinte: inventaram que essa frase é de Francisco de Assis. Ele nunca disse isso. Pregue o Evangelho. Se preciso for, use palavras. É bonito, é chique, é cult. Mas Evangelho você tem que falar. Abra sua boca. O Evangelho é indispensável. Não adianta. Você tem que apresentar o Evangelho. E o Evangelho tem aqueles pontos todos. Todo homem necessita de Deus porque tem pecado. Todo homem é pecador por natureza, precisa ser alcançado pela graça. Precisa receber Jesus. Um dia um diácono, amados, já consagrado há tanto tempo, membro da igreja depois de tanto tempo, foi perguntar numa escola bíblica dominical assim: pastor, a pessoa vai para o inferno só porque não recebeu Jesus? Aí o pastor falou o seguinte: você acha que é pouco? Amados, pode ser um homem piedoso, temente a Deus, generoso, pode até orar, pode até dar o dízimo, mas o Evangelho é indispensável. Uma outra aplicação: o Espírito Santo foi derramado na igreja em Atos como um sinal de que todo crescimento espiritual precisa proceder dele, amados. A igreja não cresce por métodos humanos, preste atenção, não. Ah, qual o método que a sua igreja usa para crescer? Orar e ler a Bíblia e pregar o Evangelho. A igreja não precisa de métodos. Eu gosto muito daquela frase de A.W. Tozer, né? Ou melhor, de A.M. Baltz. Ele dizia o seguinte: o mundo está procurando os melhores métodos. Deus está procurando os melhores homens. Os homens.
os homens. E por fim, o batismo não é uma questão de opção. Para quem recebeu Jesus, é um mandamento. Um mandamento. Quando você recebe a Jesus, e todos vai estar falando isso, né? O Senhor não irá salvar aqueles em quem Ele não pode mandar. Você não pode crer no meio Cristo. Ele não seria quem é se nos salvasse, nos chamasse, nos escolhesse, sem que compreendêssemos o fato de que Ele também pode guiar e controlar as nossas vidas. Jesus tem o direito de mexer o que for na sua vida. Pedir para você abrir mão do que for. E você vai obedecer. E deve obedecer. Dando um clique na frase final, a igreja é uma reunião de pessoas com origens diversas que possuem o mesmo foco: a submissão ao senhorio de Jesus em suas vidas. Eu quero terminar com mais um trecho do livro do Philip Yancey, Igreja, Por que me importar? Ele disse assim: olha a minha volta aos domingos para as pessoas que enchem os bancos das igrejas e observo o risco que Deus assumiu. Por alguma razão, Deus agora se revela no mundo não por uma coluna de fogo ou fumaça, nem pelo corpo físico de seu filho na Galileia, mas pela coleção miscigenada que compõe a minha igreja e todas as outras que se reúnem em nome de Deus. E ele prossegue: neste mundo caótico e confuso, nós somos chamados a partilhar da representação de como é Deus, a dar forma a Deus aqui na terra. Martinho Lutero nos chamou de máscaras de Deus, porque, segundo ele, o mundo não suporta a força direta da sua glória, e assim usa seres humanos como expressão dele mesmo. Amados e amadas, a igreja precisa ser misturada, miscigenada, para cumprir o seu papel de chamar para Deus as pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais diversos estilos. Igreja precisa romper barreiras impostas pelo mundo. Nós não podemos ficar no nosso guetinho, nosso grupinho, falando a nossa língua, cantando os nossos cânticos, lendo a nossa Bíblia, sem ter o compromisso de ser igreja lá fora, onde de fato é o nosso campo missionário. Isso que eu aprendo com Pedro. Talvez você, como Pedro, precise ter uma visão do céu, um lençol, dizendo: não chame impuro ao que eu purifiquei. Não despreze as pessoas por não serem como você. Não despreze as pessoas porque pensam diferente de você. Não despreze as pessoas por terem gostos diferentes de você. Não chames impuro aquilo que o Senhor purificou. Você pode dizer amém?